Saudações de paz a você, assinante do meu canal, você que está vendo esse vídeo. Eu peço que você ouça essa mensagem até o final, pois o Senhor vai falar ao vosso coração. Compartilhe essa mensagem, curta aí, se inscreva no canal, veja o nosso vídeo, acompanhe o nosso ministério. Eu quero falar em rápidas palavras sobre a natureza da salvação. A natureza da salvação, ou doutrina da salvação, mais conhecida como soteriologia. Soteriologia, doutrina da salvação. Então, esse vídeo tem por tema a natureza da salvação. Vamos entender um pouquinho o que é salvação no contexto teológico, no contexto bíblico. A redenção do homem é um sublime tema de toda a Bíblia e o deve ser de todo o sermão evangélico. Os grandes hinos da igreja também exaltam a salvação do pecador, consumada pelo Senhor Jesus no Gólgota. Então, o teor da pregação do evangelho é salvação de almas. A Bíblia, ela é clara quando fala que há uma grande festa nos céus quando uma alma se rende ao Senhor. Então, ao orador, quando ele, na sua mensagem, tem o privilégio de ter almas se convertendo, é algo sensacional, ganhar uma alma. Para melhor compreender a natureza da salvação, que é o nosso assunto, necessário se faz abordá-la em pequenos itens ou tópicos. Primeiro tópico: a salvação procede de Deus e não do homem. A salvação procede de Deus e não do homem. A salvação foi planejada por Deus Pai, consumada pelo Filho e aplicada por intermédio do Espírito Santo. Desta forma, o homem não teve participação alguma na elaboração e execução do plano divino da salvação. O que lhe compete é aceitar pela fé esse dom gratuito de Deus. Está lá na Epístola aos Romanos, o capítulo 6, versículo 23. Então, a salvação é um dom gratuito do Senhor. A Bíblia é bem clara. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Segundo tópico: somente Jesus pode salvar o homem. Buda, não. Confúcio, não. Maomé, também não. Não. Só Jesus. Você que está me ouvindo, que ainda não aceitou o Senhor, mas é simpatizante da doutrina, simpatizante dos evangélicos, deixa eu te falar uma coisa. Estou sendo sincero, direto, como sou nos meus vídeos que eu coloquei no meu coração para pregar a palavra. Então deixa eu te falar, só Jesus pode salvar a sua alma. Você pode ser uma boa pessoa, você pode ser uma pessoa
que não trai a sua esposa, mas tem que aceitar Jesus para ser salvo. O apóstolo Pedro, pela unção do Espírito Santo, declarou diante do sinédrio judaico que somente Jesus pode salvar o pecador. Livro de Atos, capítulo 4, verso 12. Depois você vê na sua Bíblia. Jesus mesmo definiu a sua missão neste mundo com as seguintes palavras. Jesus disse: porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. Evangelho de Lucas, capítulo 19, verso 10. Pelo seu sacrifício na cruz, em nosso lugar, somos reconciliados com Deus. É pelo sangue derramado na cruz que obtemos a remissão dos nossos pecados. Pois, sem derramamento de sangue, não há remissão. Hebreus, capítulo 9, verso 22. Então, fico doente, eu como pregador, fico doente, quando alguns pregadores e alguns pastores pautam sua mensagem só em bens materiais, em falar só de depressão, de enfermidade. Vem para Jesus que o seu casamento vai melhorar, vem para Jesus que você vai ficar rico. Tudo isso é bênção que Jesus pode te dar e vai te dar. Só que a pregação tem que ter um teor, principalmente aos domingos: salvação do pecador. Eu aprendi com os meus professores que se você for pregar no domingo, o Espírito Santo te dá uma mensagem entre duas pessoas que não são crentes, tu tem que mudar a mensagem e pregar para as duas pessoas que são crentes. Porém, tem alguns que, por falta de sapiência, no domingo, que é culto público, ele quer doutrinar, ele quer falar de correção. Neófito. Terceiro tópico: a salvação é obtida pela graça de Deus e não por obras humanas. Terceiro tópico: a salvação é obtida pela graça de Deus e não por obras humanas. Em seus escritos, o apóstolo Paulo esclarece que jamais poderemos obter a salvação por nossas próprias obras, mas unicamente pela graça divina. Efésios capítulo 2, versículo 8 ao 10. Paulo afirma em Romanos capítulos 2 e 3 que tanto os gentios como os judeus pela queda estão perdidos. Portanto, todos são igualmente culpados e condenados diante de Deus por seus delitos e pecados. Assim, confiar em boas obras é mérito humano, como meio de salvação é rejeitar o plano divino do Senhor. Não confie na salvação por obras, é rejeitar o plano divino nesse sentido. Você não rejeite, a sua salvação é valiosa. Então não pare porque alguém te olhou feio na igreja, porque você não tem oportunidade. Prossiga, porque a sua salvação é valiosa. Quarto tópico: a salvação abrange espírito, alma e corpo do homem. A salvação abrange espírito, alma e corpo do homem. Salvação não significa apenas perdão dos pecados e justificação diante de Deus. Ela abrange também a santificação de todo o nosso ser, bem como a nossa proteção divina. Há também sublimes bênçãos que acompanham a salvação, como o batismo com o Espírito Santo e a cura divina do nosso corpo, tudo segundo as promessas da palavra de Deus. Os dons espirituais concedidos por Deus também integram a riqueza da salvação. Tanto o gênero humano como os seres irracionais têm sofrido por causa do pecado cometido pelo homem, mas Jesus, a seu tempo,
libertará toda a criação da condenação que hoje pesa sobre ela. Então você vê que não é pecado você pregar prosperidade, não é isso que eu estou falando. Não é pecado você falar que a pessoa vir para Jesus, vai ser feliz, o Senhor vai fazer ela ser feliz no seu relacionamento. Quem sabe você está me ouvindo e você nunca foi feliz no seu relacionamento. Aceita Jesus, que além de Ele te garantir salvação eterna, vai te fazer muito feliz no seu relacionamento. Quinto tópico: a salvação tem alcance eterno. A salvação, no seu sentido subjetivo, isto é, na experiência humana, é expressa em 3 tempos: passado, presente e futuro. No passado, justificação; no presente, santificação; e no futuro, glorificação. Romanos capítulo 5, versículo 1, 1 Tessalonicenses capítulo 5, versículo 23. Na justificação efetuada perante Deus, fomos salvos da condenação do pecado. Na santificação, estamos sendo salvos do poder do pecado. Na glorificação, quando Jesus voltar, seremos salvos da presença do pecado. Aleluia! Que coisa linda! Éramos homens que andávamos errantes, estávamos no charco de lodo, e ao aceitar Jesus, nosso nome está escrito no livro da vida e temos salvação garantida. Por isso temos que apregoar as pessoas que ainda não são salvas, que Jesus veio salvar o perdido. Por isso temos que orar pelos nossos parentes que ainda não foram alcançados pela graça redentora do Calvário. Sexto tópico: o descuido da salvação trará males terríveis. O maior pecado do homem é o da incredulidade, pelo qual ele rejeita Jesus. Este pecado dá origem a todos os demais e por fim levará o homem ao inferno. João capítulo 3, versículo 18 a 21. O homem que se descuida da salvação traz sobre si um castigo pior do que a morte. Hebreus capítulo 2, versículo 3. Aleluia. Está vendo porque temos que falar de salvação? Temos que parar de pregar bobagem e voltar a pregar salvação aos domingos. Culto de domingo não é culto de oba-oba. Culto de domingo não é culto de blé-blé-blé. Culto de domingo não é culto de reteté. Culto de domingo é falar de salvação de almas. Cadê o evangelismo pessoal que não tem mais nas igrejas? Cadê os cultos ao ar livre que não tem mais nas igrejas evangélicas? Aleluia. Sétimo tópico: a salvação nos vem pela fé em Cristo. Sétimo tópico: a salvação nos vem pela fé em Cristo. A fé em Cristo constitui o meio de recebermos a salvação, enquanto que a incredulidade resultará em nossa perdição. Mas a fé que conduz à salvação do pecado requer ao mesmo tempo um arrependimento total e sincero, com pesar no coração, seguido de obediência, isto é, a aceitação de Jesus como Salvador pessoal, a confissão declarada desse ato. Disso resulta a mudança da vida, isto é, a conversão do pecador. Romanos capítulo 10, versículo 9 e 10. E o oitavo e último tópico: a Trindade divina coopera com o pecador na sua salvação. A salvação tem 2 lados: o humano e o divino. O Pai, por sua graça e misericórdia, conduz o pecador a Cristo, o Salvador. O Espírito Santo convence o pecador do seu pecado e fala-lhe ao coração
insistindo na sua decisão. O pecador aceita Jesus e é regenerado pelo poder do Espírito Santo. Daí vem a expressão bíblica, nascido do Espírito, nascido de novo. João capítulo 1, versículo 12 e 13. Pela regeneração, tornamo-nos participantes da natureza divina, o que nos ajudará a fugir da corrupção e das paixões mundanas. Essa natureza divina, habitando mais e mais em nós, mortificará o desejo de pecar e nos fará amar a santidade e a sempre buscá-la. 1 Pedro capítulo 2, versículo 2. E que o Senhor possa te abençoar. Fica com essa palavra. Aleluia. Salvação de almas. A igreja tem essa missão e não pode negligenciar a salvação de almas. O Senhor vai requerer de nós as almas que deixamos de levar para Cristo através da pregação. Jesus te abençoe. Curta o nosso vídeo, compartilhe, se inscreva no nosso canal e até o próximo vídeo. Deus te abençoe.